gente, tudo bem? Estou de volta aqui. Eu sou Consuelo Brito, professora de redação do Cursinho Popular de Caruaru. E na primeira aula nós falamos sobre o gênero. O gênero que o Enem exige que você faça a sua produção. E aí eu vou dar uma relembrada para a gente começar a falar hoje sobre parágrafo. A construção do parágrafo dissertativo, argumentativo para o Enem. Para o Enem não, para o gênero dissertação argumentativa em prosa, que por acaso é o gênero exigido pelo Enem. Quando eu disse o gênero, lembre-se que eu disse que era dissertação argumentativa em prosa e que isso exige uma solução, certo? Então isso vai ficar assim, em cima da prova, como eu orientei, isso vai ficar escrito lá em cima do rascunho, como você bem quiser, assim como eu fiz, mas que tem que estar lembrando a você que o gênero exige isso. Então aí eu vou fazer como se a gente estivesse fazendo a prova. E a gente vai falar hoje do parágrafo, certo? O parágrafo ele é uma construção completa de uma ideia. E ele, ao juntar-se com outro parágrafo, a gente vai conectá-los. E ao conectá-los, vamos usar conectores que deem continuidade à nossa ideia. E esse link que a gente vai fazendo entre um e outro faz o texto, que é uma teia, que é um tecido. Então, o parágrafo ele vai fazer essa ligação da sua ideia. E essa ideia costuradinha, ela acaba virando um tecido. Texto, textura, tessitura. E aí a gente vai começar a pensar na textura do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Certo? Vamos lá. Eu repito que o bom da aula gravada é que você vai olhar quantas vezes você quiser. Isso é muito bom. Mas você tem que se disciplinar para na hora que você começar a ficar atento. Mas é legal que você pode ir e voltar. Bora lá. Imaginando que esse quadro é a prova, certo? É o rascunho. Na prova você só vai escrever o texto. É o rascunho. Logo em cima, você já foi lá na prova, transcreveu o tema aqui, colocou o tema, deu limites, delimitou, que vai ser o seu tema, certo? A sua tese sobre o tema, que é o tema geral, certo? Aí aqui a tese é sua. E aqui você vai colocar o que o gênero pede. Dissertação argumentativa em prosa. E você vai colocar assim, solução, bem grande. Bem grande. Porque se você não solucionar, é outro gênero. E esse outro gênero vai fazer, se você for fazer um comentário, você vai ficar com 0. Porque se eu pedir a você uma dissertação argumentativa em prosa e você fizer um comentário, meu amor, você fugiu do tema. Então vamos lá. Rascunho, geral, aí tema. Mas você transcreve isso aqui em pedacinhos. Delimita, que é a sua. E agora você colocou aqui o gênero e vamos para o parágrafo. Que é o que eu vou te ensinar a fazer hoje, tá bem? Claro que você sabe fazer um parágrafo. Mas o parágrafo argumentativo, ele tem que ter links, certo? Por isso que a gente diz que é em prosa. Porque o verso, ele é em linhas que não precisam ter ligações, certo? Mas o parágrafo, ele precisa ser linkado. Tanto é que o texto, ele acaba ficando assim, ó. Aqui, essa ideia termina aqui, que começa aqui, que continua aqui, que começa aqui, que continua aqui, e ele vai sendo linkado. O texto ele não é linear, entendeu? Então esses links aqui que a gente vai fazendo é o que a gente chama de conector, entendeu? Se não tem conector, não é parágrafo, é verso.
Entendeu? E aí a gente vai ter que prestar uma atenção bem legal nisso, bem grande. Isso é fácil, isso é gostoso. A gente faz isso quando fala. Por exemplo, estou aqui no estúdio para gravar aula para vocês. Isso porque, olha a minha conexão. Isso porque estamos em uma pandemia com um vírus gravíssimo, mortal, letal, e não podemos ter o contato direto de sala de aula. Como também não podemos deixar, aí agora, fechou, né? Como também não podemos deixar vocês sem nenhuma orientação, estamos aqui no estúdio. Isso para facilitar, olha, isso para facilitar a sua aprendizagem, seu estudo e te ajudar nessa construção de estudo para você fazer o Enem quando ele for liberado para fazer. Perceberam meus links? Ninguém fala sem fazer linkagem, então não tem por que se preocupar. Vou apagar isso aqui, mas você já tem aí gravado de como vai fazer em cima do seu rascunho. Um dia eu vou fazer uma aula para vocês só dizendo como vai fazer no dia da prova. Deixa eu chegar mais adiante. Chegou. Parágrafo. Parágrafo. O parágrafo, ele tem início, meio e fim. Todos os parágrafos do texto têm que ser concluídos. Quando a gente conclui um, a gente pega, faz o link para o outro. Certo? Vamos pensar num parágrafo. Vamos pensar num tema e vamos pensar num parágrafo. Vamos pensar no tema violência contra a mulher. Certo? Esse foi um tema, acho que 2015, estamos em 20, acho que foi 2015. Eu ando perdendo já a data, o ano que foi o Enem, de tantos que nós já fizemos. A gente faz Enem para vocês desde 1998. Vamos lá, não pode revelar a minha idade. Violência contra a mulher. Certo? No Brasil. Por que cresce? Por que cresce? Esse foi o tema, certo? Esse foi o tema que o Enem nos deu. A violência contra a mulher, por que cresce no Brasil? E aí a gente pensou, delimitar, voltou, delimitar, por que cresce? Na minha cabeça, impunidade. Eu, Consuelo, Maria, José, Antônio, Pedro, Lucas, Jorge, né, Elias, eles vão fazer os temas que eles vão delimitar aqui para o que eles acharem e souberem desenvolver. Eu sei desenvolver sobre a impunidade. Na minha cabeça, ela cresce porque, apesar de todas as leis, ela continua impune. Porque se houvesse uma lei que de verdade punisse o agressor, não haveria o próximo agressor. Então, impunidade é a minha delimitação. Então, se o tema é dissertativo, argumentativo, em prosa, e eu vou ter que solucionar, vamos fazer um parágrafo para essa questão, tá bem? Vou apagar aqui, mas a gente sabe que o tema é esse aqui. Ou talvez dê para fazer aqui. Não, dá para fazer o parágrafo aqui, deixando tudo junto. Dissertação argumentativa em prosa e solução. Isso aqui, essas letrinhas, quer dizer isso. Impunidade. Volta para ler o tema que você escreveu lá na folha. A violência contra a mulher no Brasil. Por que cresce?
E eu pensei em impunidade, certo? Então vou fazer um parágrafo sobre impunidade. Vou apagar para ficar melhor. Para ficar maior. Lembrando que eu pensei que a minha delimitação iria para impunidade. E Consuelo está impune? Quando eu escrevo a palavra impunidade, tenho certeza, meus amores, o texto está todo pronto na tua cabeça. Então registra essa palavra, como diziam os poetas, né? A gente mata a palavra quando a gente escreve, porque ela deixa de ter vida a partir do momento que escrevemos. São questões bem polêmicas. Porém, escreva. Pensou, escreva. Porque no momento que você disse impunidade, o texto está todo pronto dentro da sua cabeça. Faça um teste. Eu perguntei a você, gostas de chocolate? Quando você me diz sim, você já pensou, ai, gosto, adoro. Você já pensou no chocolate, você já viu embalagem de chocolate, já viu o chocolate que você gosta, já sabe até o preço e está louco para dizer, me dê o chocolate, por favor. Então, assim funciona a nossa mente. Quando sai a palavra, tudo já está estruturado aqui. Por isso que a gente diz que a palavra é perigosa. Ela não é perigosa, ela reverbera a ideia que já tem aqui dentro. Então, escreveu impunidade, ótimo. Agora vamos para o nosso parágrafo, tá bem? Bora lá. Que foi a delimitação para a violência contra a mulher. Sempre que uma mulher é agredida por um homem, vamos lá. Sempre que uma mulher é agredida por um homem, vírgula, é preciso que isso seja reverberado em forma de revolta e exigências de que se cumpra a lei de proteção a elas. Tá bom. Isso aqui é o que a gente pensou. Escreveu. Agora vamos corrigir. Vamos fazer do que a gente fez de ideia um parágrafo. Para ser um parágrafo, vai ter que ter no mínimo, isso aí não sou eu quem estou dizendo. Isso aí é regra. Isso tem que ter no mínimo 2 períodos. Certo? Quem fecha o período, meu amor? Ponto final, interrogação e exclamação. Somente os 3, os outros não fecham. A cada hora que eu fecho um período, eu abro com uma conexão. Porque eu não tenho que deixar o texto fechado, eu tenho que conectar. Então, no mínimo 2 períodos. Só que eu estou dando aula para você, tá bem? Então eu vou exigir que você faça 3. Aí agora é Consuelo Brito falando, tá bom? 3. Porque alguém vai dizer, mas essa professora está exigindo 3? Com 2 já se faz. Eu já disse que eu não vim para cá para a gente fazer qualquer coisa. Eu vim para cá para vocês tirarem 1000 na produção do Enem. Bora para cá. 3 períodos no mínimo. E aqui eu joguei o que eu penso de impunidade. Volta, Consuelo, para corrigir. Volta você também para corrigir. Agora, só venha corrigir quando você chegar no ponto final. Porque se a gente para, a gente pensa,
Quem é que diz da minha existência? O meu pensamento. Então, quando escrever, vá de vez, depois você volta para corrigir. Não sei se isso aqui está certo. Pode ter até erros gráficos. Pode, inclusive, ter erros de concordância e pontuação. Mas sabendo fazer, você volta e corrige. E corrija seu texto como quem está corrigindo, certo? A tese do seu doutorado, do seu pós-doutorado, que vai fazer você o profissional que você quer, tá bem? E corrija a sua prova como se você fosse o corretor mais rígido que quer de você a aprovação para o Enem, para que você tire 1000. Bora lá. Sempre que uma mulher é agredida por um homem, certo? Sempre que uma mulher é agredida por um homem, aí eu coloquei uma vírgula aqui e o verbo aqui. Vamos lá, o verbo é. Então, sempre que uma mulher é agredida por um homem, vírgula, sempre que uma mulher é agredida por quem? Por um homem. Aí eu deixei esse período bem marcadinho entre duas vírgulas. Então, a vírgula é aqui e aqui. Porém, a vírgula não encerra o período. Quem fecha o período? Interrogação, ponto final e exclamação. Gravando bem isso para vocês. Quem fecha período, ponto de exclamação, ponto final e ponto de interrogação. Sempre que uma mulher é agredida por um homem, é preciso que isso seja reverberado. Fecha o período, nega, porque você só tem um aqui. Que isso seja reverberado. Aí fechei o período, tem que abrir agora com uma conexão. Que isso seja reverberado. E em forma de revolta. Então eu já tenho o primeiro período que eu fechei aqui, certo? Aí quando eu abri com o conector I, porque eu estou dando continuidade. I em forma de revolta e exigência de que se cumpra a lei. Tem um bocado de que aqui que a gente vai ter que também ver isso. Para a gente não ficar com queísmos no texto. Mas a gente vai devagar. Porque senão a gente vai ficar travado no que a gente tinha para dizer. Deixa a mente escrever, solta, deixa o lápis dizer o que tu queres, depois tu volta para corrigir. Em forma de revolta e exigência de cumprimento da lei. Cumprimento da lei. Fecha. Porque você vai fazer 3 períodos. Consuelo Brito está dizendo a você que quer que você faça com 3. Aqui. Sempre que uma mulher é agredida por um homem, vírgula, é preciso que essa vírgula é desse período aqui. Estão vendo? Um homem, é preciso que isso também está entre 2 vírgulas, porque isso está trazendo para cá. Olha que coisa linda, isso é perfeito. Adoro isso. Isso o que, meu amor? Uma palavrinha, minha gente. E eu voltei a todas essas palavras aqui de cima. Porém, isso vai ficar entre 2 vírgulas, viu? É preciso que isso seja reverberado. Afirmei. Como ser reverberado, Consuelo? Percebe que aqui tem um como? Percebe? Tem um como. Aqui, ó. Porque agora eu falei, eu explico. Falei, explico. Falei, explico. E em forma de revolta e exigência, isso aqui eu já tirei, né, que estava antes, e exigência de cumprimento da lei. Fechou? Aí eu coloquei aqui. Que lei? De proteção a elas. Certo? De proteção. Cumprimento da lei. E aqui tem de proteção a elas. Então, vamos lá. Apaga aqui, mas eu sei o que é escrito. Revolta e exigência de cumprimento da lei. Esta
de uma mulher. Maria da Penha. Viram? Viram como é fácil? A cabeça da gente, ela vai pensando e a gente vai escrevendo e é fantástico escrever, fantástico. Quando a gente começa a escrever, as coisas começam a vir. Porque isso aqui são ideias que a gente já tem. Difícil é fazer um poema, difícil é compor uma música, isso é dificílimo, né? Esse pessoal, por exemplo, que faz música de encomenda, né? Existem músicos que fazem música de encomenda, né? O cantor diz, eu quero tal música, e a pessoa faz, e dá o tema e faz, aí é muito mais difícil. Mas aqui, isso aqui são questões sociais que estão aqui, ó. Vamos lá. 3 períodos, quem fecha o período? Interrogação, ponto final, exclamação. Tem que ter 3 períodos na construção do parágrafo dissertativo. Sempre que uma mulher é agredida por um homem, certo? Por isso que por um homem está aqui. É preciso que esse isso está entre vírgulas, porque o isso reverbera para trás, ele vem para trás. Então, se você vai falar do que você já citou, é isso, não é isto. Seja reverberado. Perfeito. Fechou o período. E, que é o conector, em forma de revolta e exigência de cumprimento da lei. Perfeito. Fechou aqui, outro parágrafo, outro período. Essa vírgula, essa quem? Olha que conector lindo. Essa quem? A lei. Se você faz isso, você aprende a interpretar maravilhosamente bem. Essa que é a lei, aprovada e que o nome essa aprovada e que o nome de então vamos lá. Essa aprovada e que tem, faltou o tem, o nome de uma mulher, Maria da Penha. Que foi vítima do seu, vai ficar aqui, esposo. Certo? Não dá para você falar sobre Maria da Penha, a história de Maria da Penha, porque o texto não é expositivo, é argumentativo. Essa aprovada e que tem o nome de uma mulher, Maria da Penha, que foi vítima do seu esposo. E aí a gente tem o período com 3, o parágrafo com 3 períodos, e caiu para variar. O primeiro período, onde fechou aqui, conectou i. O segundo, aqui, conectou essa, e o terceiro fechou aqui. Certo? A gente pensou em tirar os quês, não é isso? Então a gente vem, sempre que uma mulher é agredida por um homem, é preciso que isso seja reverberado, não dá para tirar aquele. E de forma de revolta e exigências. Esse aqui a gente já tirou, então estamos logo ótimos, certo? Estamos maravilhosos. Eu vou ler, claro, mas você vai dar um zoom na sua tela, você vai dar um jeito aí de ver isso aqui, mas eu vou ler para você como ficou o parágrafo, o primeiro parágrafo que eu pensei sobre impunidade. Sempre que uma mulher é agredida por um homem, é preciso que isso seja reverberado e em forma de revolta e exigência do cumprimento da lei. De mais O igual a dó, de O, do cumprimento da lei. Essa que é a lei, essa conector, que vem para essa aprovada e que tem o nome, certo, de uma mulher, Maria da Penha, que foi vítima do seu esposo. Quer dizer, aí você já abriu um link bem grande de que você conhece muito bem.
a lei, a Maria da Penha, a questão da impunidade e sabe de muito sobre o assunto. O seu corretor já disse, vem coisa boa por aí, tá bom? Cheiro, a gente volta na próxima aula para dar continuidade aos nossos parágrafos e a chegar à conclusão, tá bem? Obrigada. Revejam e revejam. Vamos conversar um pouco sobre NOx, número de oxidação. Bom, qual a definição? Oxidação. Olha o nome, oxidação. Ele está oxidando. Oxidando é quando ocorre perda de elétrons. Já a redução, redução é quando está recebendo elétrons. Então, oxidando, perdendo. Redução é recebendo. Então, a trocas de elétrons a gente vai chamar de redox. Redox, que é o nome, a abreviação de redução e oxidação. As reações de óxido e redução é quando há transferência de elétrons, contudo ocorrem juntas na mesma reação química. Só um adendo, só um detalhe. Quando uma reação química não ocorre com troca de elétrons, a gente chama a reação de metátese. Muito bem. Agora, na oxidação, que é a perda de elétron, vai ter aumento do NOx. Então, na escala de números inteiros, lembra da escala de números inteiros? Vem o negativo, o zero e o positivo. Quando a gente vai para a direita, você está fazendo com que um elemento sofra oxidação. Já se a gente for para a esquerda, ou seja, o elemento recebe elétrons, vai ser a redução, a diminuição do NOx. Algumas regras, elas são fundamentais para que a gente entenda muito bem esse assunto. Numa semi-reação de oxidação, eu quero que você perceba que o elétron ele está do lado direito da seta. Já numa semi-reação de redução, eu quero que você perceba que o elétron está do lado esquerdo da seta. Fica ligado nisso, viu? Oxidação, o elétron fica representado do lado direito da célula. Enquanto que na semi-reação de redução, o elétron fica representado do lado esquerdo. Muito bem. Quais as regras para a determinação do NOx? Então vamos seguir alguns protocolos, algumas regras que são bastante interessantes. A primeira, o NOx de cada átomo em uma substância simples é zero. Então, substância simples, o NOx é zero. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, aquele átomo, aquela substância simples, aquela molécula tem NOx zero. O NOx de um íon monoatômico é sempre igual à própria carga. Então, vamos supor que você encontre K+, Ba+2, F-, N-3. Então, deixa lá a carga. Se você encontrou já com a carga, deixa a carga. Muito bem. Os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e o frâncio, possuem NOx +1, porque possuem um elétron na última camada. Os metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, possuem NOx +2, porque possuem 2 elétrons na última camada. E a tendência é perder esses elétrons. Já o zinco vai ter carga +2. A prata vai ter carga +1.
o alumínio vai ter carga mais 3. O NOx do hidrogênio. Bom, é bem interessante o NOx do hidrogênio. O NOx do hidrogênio é mais 1. Mais 1. A tendência dele é perder um elétron, ele só tem um elétron, então o NOx dele é mais 1. Porém, quando o hidrogênio está ligado a metal, formando os hidretos metálicos, o metal é mais eletropositivo que o hidrogênio, tem tendência sempre a perder elétrons, o hidrogênio fica com carga menos 1. Então, nos hidretos metálicos, ou seja, o hidrogênio ligado a metal, o hidrogênio vai ter carga menos 1. O NOx do oxigênio. Eu acho bastante interessante o NOx do oxigênio, porque vocês vão pela distribuição eletrônica do oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. S2p4 é a última camada, são 6 elétrons. A gente percebe que quem tem 6 elétrons na última camada, para ficar estável, precisa receber 2 elétrons. Então o NOx do oxigênio é menos 2. Porém, na forma de peróxido de hidrogênio, H2O2, peróxido de sódio, Na2O2, na forma de peróxido, o NOx do oxigênio é menos 1. E na forma de superóxido, por exemplo, Na2O4, são 4 oxigênios, CaO4, o NOx do oxigênio é menos meio. Então, vamos recapitular. O oxigênio é menos 2, normal, é o que você vai encontrar sempre. Mas na forma de peróxido, que possa também acontecer numa prova, é menos 1. E se houver, mais raro, um superóxido, é menos meio. Os halogênios. Halogênios é flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Como esses elementos possuem 7 elétrons na última camada, a tendência é ganhar um elétron e aí fica com NOx menos 1. Então os halogênios têm NOx menos 1. Muito bem. A soma dos NOx em uma molécula é 0. O número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Então, a soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico. Composto iônico é quando tem metal e ametal. Ou um composto molecular, quando só tem ametais, é 0. Então, vamos agora para um exemplo bem clássico, o NaCl. No NaCl, no cloreto de sódio, o NOx do sódio é mais 1 e o NOx do cloro é menos 1. Mais 1, menos 1, 0. O HCl. O HCl, que é o ácido clorídrico, o hidrogênio é mais 1 e o cloro é menos 1. E a cal? Cal, né, esse composto iônico, cal, óxido de cálcio. O cálcio é mais 2, uma vez que ele é um metal alcalino terroso, e o oxigênio é menos 2. Mais 2 com menos 2, 0. E o monóxido de carbono, o oxigênio é menos 2, o carbono é mais 2 com menos 2, 0. Bom, vamos agora determinar o NOx do fósforo no ácido fosfórico. O ácido fosfórico é o H3PO4. Então vamos começar pela beirada e vamos descobrir qual é o NOx ali no meio do fósforo. Lembrando que a gente iguala a 0, porque a molécula ela é neutra. Então, o hidrogênio tem carga mais 1. Acompanha aqui no slide, aqui embaixo. O hidrogênio tem carga mais 1. Só que são 3 hidrogênios. Você tem que multiplicar 3 vezes 1. Então vai ficar mais 3. O oxigênio tem carga menos 2. Só que são 4 oxigênios. Então 4 vezes 2, 8 cargas negativas. Então montando aí o nosso esquema, ficou assim. Mais 3, que é 3 vezes 1. X, mais X, que é o que você quer descobrir. Menos 8, que é 4 vezes menos 2, que é igual a 0. Fazendo essa conta, é uma equação do primeiro grau, você vai encontrar que o X é 5. O NOx do fósforo é 5.
Então a gente vai ter que lembrar de multiplicar o índice pelo NOx. O índice é o que determina a quantidade daquele átomo na estrutura. Mais um exemplo aqui para vocês. Vamos agora determinar o NOx do dicromato de potássio. Dicromato de potássio é um sal de cor laranja. Ele é muito usado no bafômetro. É a mudança de cor de laranja para verde que indica se o indivíduo está alcoolizado ou não. Então, K2CR2O7. Vamos começar pelas beiradas. Lembrando de igualar a zero. O potássio tem NOx mais 1. Por que mais 1? Porque o potássio é um metal alcalino. Como é K2, você multiplica 2 vezes 1. Coloca X no cromo. Lembrando que é Cr2. Então, no cromo a gente coloca X, vai ficar 2x. E coloca menos 2 em cima do oxigênio. Lembro que tem 7 oxigênios. E aí, como é que vai ficar agora? Vai ficar 2 vezes 1, vai ficar 2, mais 2x, menos 14, que é igual a 0. Meus amigos, minhas amigas, nesse momento você tem na sua frente uma equação do primeiro grau. E aí, fazendo essa equação do primeiro grau, você vai descobrir que o NOx do cromo é mais 6. Certo? Mais um exemplo para a gente ver. Qual o NOx do fósforo no pirofosfato? Pirofosfato, P4O7-4. Olha, aí eu já vou dar a dica para vocês. A novidade é um ânion, é um íon. O íon é quando o número de prótons é diferente do número de elétrons. É um íon negativo, olha o menos 4 lá. E aí a gente chama a seguinte regra. Quando temos um íon, você não deve igualar a zero. Você deve igualar a carga. Ou seja, você vai igualar a menos 4. Então vamos começar assim. Eu quero descobrir qual é o NOx do fósforo. X. Então vamos colocar X em cima do P e menos 2 em cima do oxigênio. Lembrando que isso vai ter que ser igual a menos 4. Agora vamos respeitar o índice, as quantidades. Como é P2O7 e você colocou X em cima do fósforo, vai ficar 2x mais 7 vezes 2, menos 14, que é igual a menos 4. Você iguala a carga do íon a menos 4. Menos 4 é a carga do todo. E aí, volto a dizer que é uma equação do primeiro grau que você encontra passando números para um lado, x para o outro, a resposta sempre mais 5. Bom, vamos começar agora com uma lista de exercício para vocês verem como é que funciona as perguntas de NOx no vestibular. Então ele diz que algumas gotas de limão caíram sobre uma superfície de alumínio. Então você tinha uma mesa ali de alumínio e sem querer derramou algumas gotas de limão. Após algum tempo essa superfície se apresentou com um brilho diferente do restante da superfície, onde não havia caído gotas de limão. Podemos afirmar que a ação do limão sobre o alumínio provocou o quê? Então o contexto está criado, né? Você estava numa mesa, a mesa de alumínio que você joga suco de limão. Olha o que aconteceu. O que aconteceu foi exatamente isso aqui. Ó. O limão ele é ácido, o alumínio é um metal. O alumínio em contato com o ácido, o alumínio sofre oxidação, ele sai de 0 para mais 3, enquanto que o ácido sofre redução, recebe o elétron do alumínio e se transforma em gás hidrogênio. Então vê que coisa interessante. Pingar suco de limão numa superfície de alumínio. Você tem a oxidação do alumínio e a redução do hidrônio. Hidrônio é H+, o H+ é chamado hidrônio. Ele vai se transformar em gás hidrogênio. Então a resposta dessa questão vai ser a letra D, uma reação redox no qual o alumínio foi oxidado. Muito bem. Uma segunda pergunta está aqui para vocês, e essa segunda pergunta ela diz assim:
Quando ocorre a combustão completa? Combustão é queima. Completa é quando gera CO2 e água. Então, quando ocorre a combustão completa de quaisquer hidrocarbonetos, hidrocarboneto é quando tem carbono e hidrogênio. A produção dos compostos, como gás carbônico, CO2 e água. Acerca dessas substâncias, podemos afirmar, pergunta maravilhosa, e o primeiro item ele diz o seguinte: as moléculas do CO2 e água apresentam a mesma geometria molecular. Esse primeiro item está errado. Por quê? O CO2 é linear. O ângulo do CO2 é 180 graus. E a água é angular. O ângulo da água é 105 graus. Item 2. A temperatura de ebulição da água é maior do que a do CO2, pois as moléculas da água na fase líquida se unem por ligações de hidrogênio, interação extremamente intensa. Verdadeiríssimo, perfeito. O ponto de ebulição da água é muito maior do que o do CO2. A água tem ponto de ebulição de 100 graus Celsius, porque as moléculas estão ligadas por ligações de hidrogênio. Familiarize-se com esse termo, ligações de hidrogênio. Isso é o que faz as moléculas pequenas ficarem muito próximas, aumentando sua interação, aumentando seu ponto de ebulição. Então, esse item está certo. Item 3. A molécula de CO2 é polar e da água é apolar. Ele trocou. O CO2 é uma molécula sem polos, apolar, enquanto que a água é uma molécula com polos, polar. Então está trocado aqui. O item 4. A temperatura de fusão do CO2, eu lembro para vocês que o CO2 ele é o famoso gelo seco. O CO2 é o gelo seco. Tá? O gelo seco sublima, ele passa diretamente de sólido para vapor. Então a temperatura de fusão do CO2 é maior do que o da água. Já está errado, né, gente? Já começa a coisa errada. O CO2 tem um ponto de fusão menor do que o da água. A água é polar e as moléculas estão próximas por ligações de hidrogênio, enquanto que o CO2 ele é apolar e as moléculas estão próximas por fracas forças de Van der Waals. Fracas forças de Van der Waals, que é dipolo instantâneo ou dipolo induzido. Então a temperatura de fusão do CO2 é maior do que a da água, pois, diferentemente da água, a molécula de CO2 apresenta fortes interações intermoleculares e apresenta geometria angular. Não é a molécula de CO2, é a molécula da água. Então esse item 4 está totalmente errado, certo? No maior seria menor, não é forte, é fraca, e não é angular, é linear. Agora, veja a pergunta que ele fez no item 5. O número de oxidação do carbono no CO2 é mais 4. Aí eu lembro para vocês que o CO2, então vamos aqui agora, vamos dar um pulinho aqui no comentário. Observa, olha que coisa linda agora que vocês estão vendo aí em cima. Né? O carbono, ele vai ficar com qual NOx se o oxigênio é menos 2? Oxigênio é menos 2 e a molécula tem que dar 0. Não é íon, é molécula, tem que dar 0. Então são 4 cargas negativas, você multiplica o número de baixo pelo de cima e aí totaliza 4 cargas positivas. Muito bem. A reação de Bilov-Zabodinski, que forma padrões oscilantes, especiais e temporais como ondas. É uma reação extremamente interessante, com mecanismos complexos e é um dos exemplos mais conhecidos de formação de estruturas ordenadas em sistema fora do equilíbrio. Uma das etapas é essa, o brometo, Br- é brometo, mais bromato é BrO3-, mais 2 hidrônio, vai formar o ácido bromoso, mais o ácido hipobromoso. Olha aí o químico fazendo a leitura da reação. Quais os números de oxidações do bromo que aparecem respectivamente? Então vamos começar. O brometo é menos 1. A gente já tinha combinado aqui que quando é um íon é a própria carga. Isso está na regra. Quando é um íon é a própria carga. E o bromato? Veja, o bromato você está percebendo que é BrO3 menos 1. Esse BrO3 menos 1. A gente tem que igualar a menos 1. Não vai igualar a 0, vai igualar a menos 1.
O oxigênio é menos 2, então são 6 cargas negativas. Se ele é menos 2, você coloca menos 2 em cima do oxigênio. É o NOx natural do oxigênio, uma vez que o oxigênio ele precisa de 2 elétrons para se estabilizar. Então é menos 2. Então 6 cargas negativas, mais 5 positivas, mais 5 positivas com 6 negativas, gera o menos 1 que você está procurando. Já o HBrO2, a gente vai igualar a zero, porque se trata de uma molécula. Então, o oxigênio a gente coloca menos 2, o hidrogênio coloca mais 1, e o bromo no meio a gente coloca X. A nossa meta é descobrir quem é o NOx do bromo. Porém, já vamos direto para a nossa resposta. Então, são 4 cargas negativas, uma vez que o oxigênio está multiplicando por menos 2, são 4 cargas. Lembra sempre disso. Tem que multiplicar o índice pelo NOx. Então, são 4 cargas negativas e aí a gente precisa de 4 cargas positivas para dar zero. Se o hidrogênio já é uma carga, faltam 3. Mesma coisa embaixo. O ácido hipobromoso, que é o HBrO, iguala também a zero. Se o oxigênio é menos 2 e o hidrogênio é mais 1, menos 2, mais 1. Quanto é no meio para poder dar zero? Mais 1. Então, vocês estão vendo aí a colocação do NOx. Então, a nossa resposta ficou gabarito letra C. Muito bem. Tem mais um aqui. Atente para as seguintes afirmações. Café, quando embalado a vácuo sem ar, né? Conserva mais. É no ar que estão os micro-organismos que vão degenerar aquele produto. Então, se o produto não tem o ar, ele vai ter maior conservação. Então, café, quando embalado a vácuo, tem uma vida útil mais longa, porque é mantido na ausência do oxigênio, que participa de grande parte das reações de decomposição dos alimentos, além de ser essencial para o metabolismo do micro-organismo responsável por essa degradação. 2. A vida útil do coco verde exportado para a Europa se prolonga por 60 dias. Você sabia dessa? Olha a química aí. Se prolonga por 2 meses se ele é revestido por uma fina camada de parafina. Parafina que é vela. Porque a parafina serve de embalagem impermeável ao oxigênio do ar e à umidade atmosférica, impedindo que as substâncias do coco passíveis de sofrer degradação entrem em contato com esses agentes. Veja o item 3. Uma simples camada da pintura de zarcão. Basicamente, o que é o zarcão? É o óxido de chumbo, PbO, óxido de chumbo. Protege o ferro da corrosão, porque a película formada por esse óxido sobre o ferro impede o contato entre esse metal e o oxigênio e a umidade do ar, evitando sua corrosão. Perfeito, as 3 assertivas são 3 assertivas corretas, muita química, muita informação, tá aí gabarito letra D de dado. O tungstênio. O tungstênio é um metal de transição externa. Quem se lembra da aula de tabela periódica, transição externa é quando a distribuição eletrônica termina em D. Você vai fazendo a distribuição até chegar em D. E em D para, porque ali são os elétrons daquele átomo que pede para você parar ali. Então o tungstênio é o filamento de uma lâmpada incandescente. O tungstênio é o W da tabela periódica. É a ponta da caneta Bic, é de tungstênio. Que além de tapar ali para aquela tinta não ressecar, ela girando, já que você está escrevendo, ela girando, aquecendo-se, ela vai derreter a tinta e você consegue lá colocar seu nome, marcar correto na prova do Enem. Então o tungstênio é encontrado em vários minerais, como o óxido de wolframita, que é ferro manganês WO4, e scheelita, que é o CaWO4, cálcio W, que é o tungstênio e oxigênio. É usado em filamentos de lâmpadas incandescentes, em tanques de guerra, olha que resistência, tanques de guerra, balas de revólver e em ferramentas de corte e perfuração. Acerca da espécie CaWO4 e seus átomos são feitas as seguintes afirmativas. No composto
W é o 4, o número de oxidação do tungstênio é mais 6. Então vamos ver, dar uma olhadinha aí para ver se é realmente. Olha, eu queria que vocês percebessem aí um grande detalhe. O cálcio ele é mais 2, o tungstênio ele é mais X e o oxigênio ele é menos 2, tem que dar 0. E aí você, fazendo essa conta, mais 2 do cálcio, X em cima do W e menos 2, e lembrando que você tem que multiplicar o de baixo pelo de cima, 4 vezes 2, 8, igualar a 0, você vai encontrar como resposta mais 6. O composto CaWO4 é considerado um peróxido, isso é um absurdo, isso é uma falácia. O CaWO4 é um sal. Sal porque tem metais e ametais, então vai ser um sal. O cálcio é um metal, o tungstênio, o W é um metal, mas o oxigênio é um ametal. E a ligação química entre metais e ametais forma sais. Ligação iônica, formando sais. O CaWO4 é uma substância que possui apenas ligações do tipo covalente. A ligação covalente é aquela que ocorre entre ametais. Como você tem metal e ametal, essa ligação química é chamada ligação iônica. Então, ligação iônica é aquela que ocorre entre metais e ametais. Ocorre por transferência de elétrons. Os metais perdem elétron e os ametais ganham elétron. Então, a ligação iônica. O tungstênio, número atômico 74, é um metal de transição externa, porque vai terminar em S2, NS2, N-1, D1 até D4. É verdade. Fazendo a distribuição do tungstênio 74, você vai ver que ele termina em D. E quando ele termina em D, é transição externa. Vamos lembrar a tabela periódica. Terminou em S ou P, se chama representativos. Terminou em D, se chama transição externa. E quando termina em F, se chama transição interna. E aí, como resposta, ele quer as corretas, ela fica a letra D de dado. Fica ligado na nossa próxima aula.